Meus amigos aqui do canal, quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora e não nessa linda caneca, inclusive tá em loja.mbl.org.br, tá? A movimentação que tá rolando agora nos bastidores em Brasília. Lula está encontrando Geraldo Alckmin, vai mudar o cenário eleitoral pra caramba. É uma das coisas mais loucas que você poderia imaginar, tá? Se um viajante do tempo saísse de 2006, 2005, viesse pra cá e dissessem pra ele, olha, o Lula tá saindo pra presidente com o Alckmin como vice, ele ia falar, meu Deus, eu vou me matar. Entenda tudo agora nesse vídeo, novamente, que é definidor do resultado das eleições. Amiguinhos, antes de continuar, vamos lembrar, você tem que se inscrever no canal. Já se inscreveu e clicou no sininho? E não é só se inscrever, tem que clicar no sininho. É bem específico, tem que clicar no sininho para receber a notificação. Eu parei de fazer live só para vocês receberem a notificação do vídeo aqui, para ficar lindo. A live é no outro canal. Tá? Se inscreva aqui pra gente poder peitar com igualdade de condições a porcaria da Jovem Pan e o Brasil 247, inimigos da verdade. Meus amigos, o Lula está fechando com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é o eterno governador de São Paulo, aqui do PSDB, figura histórica no PSDB, para que o Alckmin seja o vice dele na eleição para presidente, tá bom? Isso tem muitos contornos, esse vídeo é muito profundo e eu preciso que você entenda quais são os contornos disso aqui. Porque eu vou voltar para a Constituição de 88, eu vou voltar pro pacto social e político que governou o Brasil até a eleição do Bolsonaro, tá bom? O que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui é um sintoma tão grande de uma certa decadência do establishment político brasileiro, uma espécie de fim de festa nessa eleição. Não tem símbolo maior do que você botar um tucano, que não será mais um tucano, mas é um tucano de alma, com um petista disputando na mesma chapa a presidência da República. E por quê? Né? O consenso, novamente, o consenso político da redemocratização que chegou ao poder, né, a partir das eleições, em especial do Fernando Henrique Cardoso, e depois houve o Lula no poder e tal, esse consenso político é um consenso de centro-esquerda, que é um consenso que renegava as ideias, não especificamente liberais, mas especialmente ideias conservadoras e o pensamento de direita que existiu no Brasil há muito tempo antes, tá? E que foi destruído no período da ditadura militar, igual o Bolsonaro fez com a direita agora. Esse modelo que construía seus modelos de presidencialismo de coalizão, gerava governabilidade de maneiras um tanto quanto tortas, tá? Tinha sua perspectiva de relação com o judiciário e construiu os nomes no Supremo Tribunal Federal mediante essa perspectiva. Isso perdeu, isso derreteu, porque o modelo político brasileiro, que é baseado na corrupção, na compra de apoio, no uso assim, indiscriminado de caixa 2, foi colapsando, especialmente na década passada. A Operação Lava Jato desnudou isso aí. E também o próprio modelo de Estado brasileiro, que é um modelo patrimonialista, e é um modelo em que as corporações tomam ele de assalto, não consegue ser enfrentado por essas figuras, porque são figuras, e eu digo assim, essa turma MDB, PT, PSDB, que são as pessoas que administraram o poder no Brasil de fato nos últimos 30 anos, eles não têm força política para fazer enfrentamento a essas corporações. Até porque eles vêm de dentro desse mesmo modelo de sistema. E o sistema foi colapsando. A própria eleição do Bolsonaro é um sintoma do colapso desse sistema, né? E o fato de nós estarmos colocando o Lula com o Bolsonaro, e eu vou falar ainda de eleição, é muito o retrato assim de que o sistema está se juntando, ou as velhas peças do sistema estão se juntando para fazer um chapão. Eles podiam se chamar Sistema Lula e Alckmin juntos para restabelecer a velha ordem, porque é mais ou menos isso que eles estão fazendo, né? É como se fosse um consenso que o STF tem, certos consensos na imprensa, tipo, não, traz o PSDB que era bacana, vem Lula também e tal. Então, isso é um enfrentamento e é uma luta que eles têm contra uma quebra geracional que tá rolando e uma quebra de teses. E, inclusive, a própria quebra do modelo plasmado pela nossa Constituição, que é um modelo que faliu, tá? Então, essa luta que eles estão tendo agora não é especificamente com o Bolsonaro, nem com o Moro, mas é a luta para a manutenção desse consenso da Constituição de 88, que não deu certo. E esse é o bode na sala que ninguém quer falar. Não deu certo o modelo da Constituição nosso, tá? O Estado brasileiro está caminhando para um colapso, e ele vem caminhando assim a duros passos, e não há muito o que se fazer. Você vai fazer reformas, vão ser sempre paliativos. O sistema político, tá, que sustenta o Brasil, ele não funciona. A organização nossa não funciona, o modelo federativo não funciona, e isso não vai ficar de pé, isso vai colapsar e populistas vão aparecer. Mas isso é tema para uma outra discussão. Enfim, o que nos interessa agora é a questão eleitoral. Por quê? Essas forças estão se juntando, né? E eu volto a falar, para estabelecer uma velha ordem, ou restabelecer uma velha ordem.
E o Lula está fazendo isso, e está doendo demais, e vai doer demais no Lula dentro da esquerda, ele chamar o Geraldo Alckmin para isso, porque o Lula sabe que num segundo turno, que é praticamente inevitável, ele não consegue avançar. E o que eu quero dizer com isso? A rejeição do Lula é tão, mas tão grande, e ela vai ser lembrada pelos eleitores tão logo as pessoas comecem a falar do Lula nas eleições, que, vamos dizer, é inevitável. Se ele não conseguir quebrar uma perspectiva que as pessoas têm de que ele é um cara radical do ponto de vista político, de que o partido dele é absolutamente corrupto, de que o petismo é uma força que gerou tantos danos às pessoas e que o petismo é sectário, ele não vai ganhar. Então, ter trazido o Geraldo Alckmin é uma concessão histórica que as pessoas não têm a menor ideia do que seja. O petismo trata o Geraldo Alckmin como essa figura aí que vocês estão vendo nas fotos, nessas charges. O Alckmin sempre foi tratado como um nazistão que administrava a polícia de São Paulo. Tá? Essa é a perspectiva que o petismo tem sobre o Geraldo Alckmin. Tá? Ah, ele é do Opus Dei. Eles tratavam o Alckmin como pior do que o Fernando Henrique Cardoso, José Serra ou o próprio Aécio Neves, porque ele era visto como um cara de direita, né? Um cara católico do interior de São Paulo. Então, o Alckmin estar fazendo isso, o Alckmin estar embarcando isso, dói primeiro no PT. Eu não tô nem falando do Alckmin, que isso aqui é, assim, é um suicídio na carreira dele, ou uma espécie de um salto muito louco que ele tá fazendo, uma reinvenção que ele tá criando. Mas o Lula chamar o Alckmin, o que ele tá pretendendo? Reduzir a rejeição dele nas classes médias, em estados como São Paulo, Rio, Minas e no Sul, não para fazer uma revolução de votos, mas se ele diminui a rejeição dele em 4, 5 pontos percentuais em São Paulo, se ele aumenta o percentual de votos dele um pouquinho em Minas, um pouquinho no Rio, um pouquinho na região sul, um pouquinho no centro-oeste, não é muito, tá? Ele ganha a eleição. Eu volto a lembrar, se você tira os votos do Ciro Gomes, e eu tô falando agora de acordo com a última pesquisa IPESP, tira os votos do Ciro Gomes e soma com o do Lula, você vai para praticamente 50%. O Lula quase ganha no primeiro turno num cenário desses. Então o Lula, não tá difícil pro Lula ganhar a eleição, e essa é a verdade inconveniente para todos nós. Só que ele não consegue ganhar esses 2, 3, 4 pontinhos para ganhar a eleição. Então essa mudança que ele tá fazendo, que é uma mudança brusca, radical, que é um consenso novo, é uma tentativa, eu não diria desesperada, mas é muito ousada, é uma tentativa radical por parte do Lula de virar pro eleitor: olha como eu tô de boa. Eu tô chamando um antigo adversário político, um adversário histórico meu aqui, o Geraldo Alckmin, para nós juntos construirmos um governo que vai pacificar e vai acalmar o Brasil. E por que isso é falso? Porque nunca houve uma guerra verdadeira entre PT e PSDB. Isso só na cabeça do Lula. E eu não tô aqui, eu não vou jogar aqui aquelas mentiras de Brasil paralelo. Ai, a teoria das tesouras, a estratégia, o PT e o PSDB. Mentira. Tá? Nunca houve isso é papo furado pra enganar a galera. Isso era a tese olavista que ele utilizava pra simplificar o jogo político, que não acontecia. Eles são pessoas que têm a mesma trajetória, defendem teses similares, ainda que o PT seja um partido eminentemente socialista, o PSDB é um partido social-democrata, e eles disputavam o poder, e foram disputas bem grandes, mas nunca foi uma disputa de teses totalmente contraditórias. Isso surgiu quando a direita ressurgiu a partir de 2014. MBL, o bolsonarismo, o pensamento liberal, a Lava Jato como uma expressão aí de uma espécie de um udenismo, mas isso fica para depois. O que tem é o seguinte: o Alckmin não representa para as pessoas a pacificação, que é o símbolo que o Lula vai tentar passar. As pessoas não enxergam o Alckmin como isso, muito pelo contrário, as pessoas enxergam o Alckmin, o MDB e o PT como parte do sistema político, como se fosse assim, as pessoas que mandavam no Brasil e que roubaram o Brasil, e que administraram o Brasil de forma ruim e deu errado. Entendam isso dessa forma, que se vocês não entenderem dessa forma, vocês vão fazer uma análise tipo: ah, mas olha só, o Alckmin juntou com o Lula, então agora a galera vai ver que a coisa ficou de boa. E não ficou. Eu não acho que essa estratégia do Lula vai funcionar, a não ser que o Alckmin aí sim se torne uma espécie de um protagonista na campanha e tenha uma chapa nesses estados que ele queira buscar, com nomes tão similares a ele, de centro, vamos dizer assim, que a figura do Lula seja diluída nesses estados, as pessoas praticamente votem no Alckmin para presidente nesses estados, e aí ele pode ganhar esses 2, 3, 4 pontinhos. Isso passa também pela destruição da reputação do Moro. Do Bolsonaro eu já conto que a reputação vai ser destruída e que o Bolsonaro vai se derreter na eleição, mas o Moro, que seria o quarto lugar, ou o terceiro lugar ali nessa disputa por enquanto, ele teria também que ser derretido, tá? Não é uma estratégia fácil, mas é a estratégia mais ousada que o PT já tomou numa eleição. E o Alckmin? O que o Alckmin pensa sobre isso? Olha só, o Alckmin, um dia eu vou poder contar sobre histórias sobre isso, né? Infelizmente bastidores e o jogo que a gente faz também, esse xadrez a gente não pode abrir agora pra vocês, mas um dia eu vou contar
Por que o Alckmin ficou sem escolhas e tá nessa situação ridícula, tá? Não posso contar agora, mas é muito triste para a carreira dele. E mostra também, e esse é o ponto, que o modelo desses politicões, a moda antiga, descompromissados com tese, dá nisso. O Alckmin fazer isso é simbólico também de como nós não tivemos representação política. E de quando, em 2006, houve eleição para presidente, o Alckmin foi colocado no segundo turno para enfrentar o Lula, ele ouviu os marqueteiros, eles falaram, pare de bater no Lula. Não bata no Lula e mostre que você é a favor das privatizações. E aí ele, como uma pessoa com sangue de barata, que não tem convicções, vestiu esse colete ridículo que vocês estão vendo, com adesivos de estatais, humilhado, obedecendo a tese do petismo para provar que, na verdade, ele não defendia aquilo que o partido dele, em tese, defendeu, tá? Então, esse é o Alckmin, não espere nada muito mais do que isso dele. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.